lindo ser, como você está, meu amor? Eu vou gravar esse vídeo aqui, eu nem sei se eu vou postar esse vídeo, mas é que tá passando tanta coisa pela minha cabeça sobre a questão de curador sexual. Depois que eu fiz a live, né, de terça-feira, que eu falei, eu me coloquei ali no espaço de vulnerabilidade mais uma vez, trazendo minhas experiências pessoais dentro do processo de expansão de consciência e evolução. E eu trouxe esta minha percepção de que eu já tenho há bastante tempo de que eu sou uma curadora sexual. Eu tenho essa habilidade no meu corpo de curar corpos a partir da energia sexual. E só que eu ainda, talvez eu não tinha consciência do quanto isso essa energia, essa minha habilidade, que não é só minha, que é de muitas mulheres também, o quanto isso tinha me podado durante toda a minha vida, sabe? Nessa existência e em outras também. E hoje, conversando com uma das CRs, né, que é uma das meninas que fez o curso do Corpo Ressonante, eu falei algo pra ela, e a partir do momento que eu comecei a falar aquelas coisas pra ela, mais consciência começou a vir pra mim. E aí, antes de pegar aqui a serra, porque agora chega final de ano e começa a chegar as pessoas aqui na fazendinha, né, meu amor, pra passar final de ano, então eu tô indo buscar agora meu irmão na rodoviária. E daí eu comecei a me lembrar de muitas coisas, sabe, da minha vida. E aí veio pra mim assim, o diário de uma curadora sexual. Eu falei, uau, preciso gravar um vídeo pra trazer à tona tudo isso que tá passando pela minha cabeça agora. Então, quando veio essa consciência, eu escolhi fazer uma imersão chamado O Retorno da Sacerdotisa, a Dança da Serpente. E isso tem tudo a ver comigo, na verdade, porque eu só fui ter essa consciência de fato quando uma pessoa na live disse, você era uma sacerdotisa. E eu, de verdade, eu nem sabia nada disso, e daí fui buscar, e quando eu fui buscar essas informações, eu comecei, assim, a relembrar, a ter acesso a muitas lembranças. Meu corpo ficou arrepiado o tempo todo conforme eu ia buscando aquelas informações, como se fosse uma memória de fato despertando em cada célula do meu corpo. E tem a ver com a serpente, né? Tem muito a ver com a serpente. A serpente foi e está sendo uma companheira, cara, grandiosa para esse meu despertar. E por isso eu coloquei a dança da serpente. Eu tava falando pra minha amiga assim, pra minha amiga a Anne, que é CR, eu falei pra ela, falei, cara, só agora eu tô compreendendo o que é que eu fiz a minha vida inteira e por que é que eu não conseguia de verdade manter um relacionamento. Primeiro porque o meu corpo, tendo esta habilidade de curar a partir da energia sexual, e percebe uma coisa, a energia sexual é energia de vida, é energia de criação, de vitalidade. É diferente de libido, sabe? É bem diferente da libido. A libido, quando a gente tem a libido ali, a gente sente aquele prazer momentâneo, aquele prazer da carne ali, né? Do momento, que não é de fato a energia sexual. Você pode ter um libido, mas não ter uma energia sexual elevada, compreende? Mas você pode ter uma energia sexual elevada e não ter libido. E aí eu me lembro, há muito tempo atrás, há muito tempo não, porque desde quando, né, eu comecei a olhar um pouco para isso, eu sempre ouvi as pessoas dizendo assim, você tem que criar, você cria a partir da energia sexual. E na minha cabeça, de uma pessoa que não entendia nada sobre isso, eu pensava
que para eu conseguir criar e criar dinheiro na minha vida, porque desde sempre, tipo assim, o meu foco sempre foi criar uma realidade financeira para mim, uma realidade financeira diferente para mim, mais abundante, porque, cara, a minha vida sempre tinha sido muito difícil, sabe? Muito pobre, realmente, sempre com muita luta, com muita dificuldade, com muito tudo. E aí, eu pensava, meu, ferrou, porque, tipo, eu não gosto de sexo, entende? Porque eu achava que pra eu ter a energia sexual ativa, eu tinha que ter um parceiro e eu tinha que ter relações constantes com este parceiro, entende? Essa era a minha mentalidade. Então, como eu, por tantas coisas que eu vivi na minha infância com relação a abusos, eu tinha muita raiva de sexo, entende? Eu não gostava de sexo, eu chorava a grande maioria das vezes, sabe? Todas as vezes que eu estava tendo relação sexual, sempre. Porque pra mim era como se fosse uma tortura, era um movimento torturante, sabe? Era uma tortura pra mim. Então eu pensava assim, cara, eu nunca vou ficar rica nessa vida, porque se eu depender de gostar de sexo pra ficar rica, eu tô lascada. Eu vou ser pobre o resto da vida. E essa foi. Quando, de repente, eu cheguei num momento da minha vida, há 5 anos atrás, olha, o cara vindo de frente pra mim, você acredita? Eu comecei a criar muito dinheiro. Criar. E daí, eu ficava olhando pra aquilo e eu falava assim, ué, mas eu não tô em nenhum relacionamento, tô me relacionando com ninguém, eu não tenho relação sexual com ninguém, como é que eu tô criando então? Então, esse foi o primeiro momento que caiu por terra aquela crença que eu tinha que eu só criaria se eu tivesse um parceiro e se eu me relacionasse sexualmente com ele. E aí foi quando eu comecei a compreender que a energia sexual, que é diferente da libido, ela vem que na verdade você tem essa energia com você, e se ela está ativada, elevada, você pode usar essa energia em qualquer coisa. Você pode levar essa energia para o teu trabalho. Você pode levar essa energia para qualquer coisa que você faz. Por quê? Porque você vai fazer aquilo com tesão, literal. Você sente prazer em fazer aquilo, entende? Por isso que muitas vezes quando você tá num trabalho que não te dá esse tesão, esse prazer, tipo assim, cara, a tua criação ela é muito escassa, entende? Porque não tem essa energia de vida, de abundância, sabe? Essa energia do prazer, da sexualness, entende? Uma energia sexual, entende? Que te traz prazer com aquilo. E aí eu comecei a compreender isso. E também comecei a compreender que todas as vezes que eu estava em um relacionamento, as minhas criações, ou seja, a criação da minha vida, elas decaíam significativamente. E eu já tinha tido essa consciência a partir de um relacionamento que eu tive, onde eu fiquei por 4 anos e eu saí desse relacionamento parecendo uma bruxa velha, entende? Acabada, emocionalmente destruída, financeiramente destruída, porque eu de verdade naquele relacionamento, eu particularmente não tinha energia de criação. E envelhecida mesmo, de tanta coisa que eu vivenciava ali naquele relacionamento, que era um relacionamento muito tóxico, entende? Muito tóxico. E aí ali eu comecei a também validar uma outra coisa. Porque logo que eu saí desse relacionamento, foi aí que eu trouxe de volta toda a minha energia vital. Ou seja, que era isso que eu estava conversando hoje. Eu parei de usar a minha energia sexual, a minha energia de criação, para curar aquela pessoa.
Entende? Durante todo o período que eu estava com essa pessoa, toda a minha energia sexual ia para curar essa pessoa. Porque o meu corpo, a minha energia tem esta capacidade. Não são todas as pessoas, mas muitas mulheres passam por isso. Portanto, quando você entra num relacionamento, você doa, é como se você doasse essa energia para este homem ou esta mulher, né? Mas eu vou falar de mulher porque é o que eu entendo. É como se você doasse essa energia e essa pessoa começa a ficar muito bem, entende? Ela começa a melhorar emocionalmente, ela começa a crescer profissionalmente. E foi aí que eu comecei a perceber que todos os meus relacionamentos eram assim. Todas as vezes que eu me relacionava, então sempre chegava homens que de alguma forma estava ferrado, ou estava ferrado financeiramente, ou estava ferrado emocionalmente, e eu ia e ficava com esses homens, e daqui a pouco esses homens estavam bem, criando, entende? Criando muito, mas criando com a energia de quem? Criando com a minha energia. A energia que eu fui ali, é como se você doasse essa energia ali e nutrisse este homem. E ele começa a elevar, então, a energia dele, a energia de criação dele. E começa a criar a vida dele. Só que isso, quando você não tem consciência de que você faz isso, você simplesmente começa a se deteriorar. E uma outra coisa que eu percebi é assim, como existe esta habilidade nos nossos corpos, essa habilidade de cura a partir da energia sexual, a tendência é que os nossos corpos sejam atraídos para a pessoa que requer esta cura, que requer esta energia. Então a tendência é sempre encontrar pessoas que requerem cura. Por isso, essa coisa de sempre arrumar relacionamentos tóxicos e abusivos, ou tipo, cara, relacionamentos cansativos, entende? Cansativos. Então, eu comecei a compreender tudo isso, e a perceber que quando eu falava, homem não presta pra nada na minha vida, essa é a minha frase preferida. Homem não presta pra nada na minha vida, porque todas as vezes que eu estou com um homem, a minha vida vira uma merda. Eu paro de criar financeiramente, eu fico estressada, eu perco a minha beleza física. Quando eu tô sozinha, eu tenho uma vivacidade, eu tenho uma alegria de viver, eu tenho brilho nos olhos. Quando eu começo a me relacionar, aquilo vai se perdendo em mim. Eu perco a minha alegria de viver, eu perco a minha vivacidade, eu perco o meu brilho nos olhos. Eu vou ficando emocionalmente cansada, exausta. E aí eu não tenho energia de criação. Entende? E dentre tantas coisas que acontecem. Mas por que isso acontece? Porque você começa a doar toda a sua energia para curar esta pessoa. E o engraçado, agora é que vem, agora é que são elas, né? E o engraçado é que muitas vezes eu fiz isso com a sensação de que eu tinha que fazer aquilo. E eu ainda me sentia errada, porque na verdade eu não gostava de sexo. Eu não gostava porque eu me sentia muito mal com sexo. Mas era exatamente por isso, entende? Porque a pessoa vinha, aquele corpo, a minha energia era toda canalizada ali naquela cura de alguma forma. Então todas as relações sexuais que eu tinha, eu nunca saía nutrida das relações. Eu sempre saía esvaída, triste, arrasada, muitas vezes arrasada, muitas vezes. Então, e isso começou a acontecer desde criança, Se você olhar agora para
esse poder que nós temos, né, dessa energia de vida, de criação, essa potência toda. A gente já nasce com isso. A gente já nasce com esse brilho, entende? É um brilho. Não tem a ver com beleza física, tem a ver com uma atmosfera, entende? Que nos envolve. É uma atmosfera. É uma atmosfera sensual. É uma atmosfera... Eu não sei, tem uma coisa. Eu não sei explicar. Então, é como se a gente tivesse um brilho nos olhos, essa alegria. Eu lembro quando eu era criança, o meu apelido na escola, né? Eu lembro, eu nem me traumatizei com isso, porque pra mim era o normal de se viver. Era risadinha, risadinha. Ah lá vem a risadinha. Porque, cara, eu tava de verdade, eu tava sempre rindo. E pra mim, tipo, meio que não importa muito o que tá acontecendo, eu tô sempre rindo, entendeu? Nessa alegria, desde criança. Então, eu comecei também a olhar pra minha infância, para todas as vezes que eu fui abusada por homens por conta dessa minha energia. Porque daí você acaba que você tem uma energia que atrai, vira uma energia magnética, entende? É o magnetismo que a gente tem. Então, eu me lembro que quando eu era criança, eu atraía homens, e eu atraía homens que abusaram de mim, que me tocaram, que fizeram coisas comigo. Nunca chegou nos finalmente, mas fui muito tocada dessa forma. Homens de 60 anos, como moleques, né? Eu com 6 anos, 7 anos, moleques, entende? De 8, 9 anos, 11 anos. Eu com 12 anos, eu atraía homens com 20, 25 anos. Eu cheguei a namorar e me envolver com uma pessoa que tinha 25 anos e eu tinha 12. Cara, olha meu corpo. Eu só tenho osso. Eu sou muito magra. Sempre fui muito magra. Quando eu era criança e adolescente, eu era mais magra ainda. Hoje, o meu corpo, a minha estrutura corporal, depois de ter 3 filhos, hoje a minha estrutura corporal, eu peso, eu acho que uns 10 ou 12 quilos a mais do que eu pesava quando eu era adolescente, coisa de 15, 16, 17 anos, entende? Eu pesava 46 quilos, 46 quilos, nem sei quanto que eu tô pesando hoje. Aí, eu olhava pra mim, cara, além de tudo, tinha a questão de que a minha mãe não deixava eu cortar o cabelo, então eu tinha um cabelo enorme, eu parecia crente mesmo, sabe? Então, eu, no meu ponto de vista, eu não era uma pessoa atraente, entende? Eu olhava pra mim, eu me sentia o cocô do cavalo, entendeu? Tipo assim, só que não era assim para os homens, entende? Eu atraía homens. Eu atraía homens mais velhos, eu atraía homens da minha idade, eu atraía até crianças. Aí no caso eu com 15, 16 anos, apareciam os moleques lá de 9 anos, sei lá, daí você já dava uns tapas na orelha, né? Mas é real, entende? Acontecia muitas coisas. E aí olhando para tudo isso, olhando para a minha aparência física naquela época, como que eu podia atrair tanto isso? Eu me lembro de um dia que eu estava numa festinha de aniversário e eu tinha 9 anos. Eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas ele era um político da cidade, amigo de um tio meu. E a gente estava numa chácara, eu acho que era uma chácara, não me lembro muito bem, e eu estava na piscina. E aquele homem, cara, dentro da piscina, ele me pegou pra brincar e ali ele começou a fazer coisas comigo. 9 anos, no meio de uma festa, um político. Quando teve um momento da minha vida que eu escolhi ser modelo, que falaram pra mim que eu tinha jeito pra ser modelo, e eu fui ser modelo. E cara, ali pra mim foram os piores momentos da minha vida. E eu me lembro de uma... E ó, ainda tem
ainda tem energia nisso, porque eu tô falando e tá vindo coisa aqui, e nisso tem energia. Pode ver que eu falo da criança, não tem energia, mas isso ainda tem. Eu me lembro que eu era modelo e tantas coisas, né? Os homens olhavam as modelos como se fossem prostitutas, sabe? Eu nunca saí com nenhum cara em troca de uma capa de revista, nunca. Mas teve um dia, teve muitas coisas. Se eu for contar só a história de modelo, acho que eu fico 2 horas contando tudo que aconteceu comigo. Mas um dia em especial, eu saí com uma amiga e fui num restaurante, um barzinho, restaurante chique, assim, bem chiquezinho. E lá tinha um amigo dela. Ela era bem mais velha. Na época eu tinha 19 anos. E tinha um amigo dela lá que já era bem mais velho. 2, na verdade. Então ela ficou conversando com um deles e o outro começou a conversar comigo. E ele começou a conversar comigo, tipo, extremamente atencioso comigo. E ele perguntava: cara, como é que você se sente sendo modelo e tal? E ali, por alguma razão, eu me senti segura com aquela pessoa, sabe? Porque tinha muitas coisas que eu guardava dentro de mim. Dessa coisa, sabe? Eu tinha um ranço de que os homens, eles nunca olhavam pra mim como uma pessoa normal. Todo homem que se aproximava de mim se aproximava porque tinha intenção sexual. Eu não tinha nenhuma relação entre homens que não se aproximavam de mim porque não tinha um interesse sexual em mim. Então eu tinha muita raiva disso. Eu fui pegando muita raiva disso, muita raiva. Porque era como se as pessoas não conseguissem me ver simplesmente como uma pessoa normal. Os homens, entende? Como uma pessoa que dá pra sentar, pra conversar, que dá pra ter uma amizade. Não, sempre tinha que ter um fundo sexual na coisa. Então eu tinha muita raiva disso, muita raiva. E esse dia, né, esse homem, ele me pareceu ser uma pessoa que estava conversando comigo simplesmente porque ele estava interessado no meu ser, em quem eu realmente era e o quanto talvez fosse difícil pra mim ser modelo, entende? Sei lá. E ali naquele momento eu comecei a desabafar com ele e contar muitas coisas pra ele que eu via, que acontecia, coisas pelas quais eu passava. E aí, a gente tava bebendo uísque. E eu não sei o que aconteceu, se o uísque foi subindo na cabeça desse homem. E de repente ele pegou na minha mão e disse assim: quanto que você cobra pra sair comigo? Meu cara, o meu mundo caiu naquela hora. Meu mundo caiu, cara, tem energia nisso. E eu tava com um copo de uísque na mão porque eu sou filha da puta também, entendeu? Eu catei aquele copo de uísque, eu taquei tipo cena de novela, sabe? Eu taquei aquele copo de uísque na cara dele e falei pra ele: eu não sou prostituta, seu filho da puta. Falei desse jeito e fui embora. Então, tipo, não sei nem por que eu lembrei disso. Depois eu vou trabalhar isso, vou respirar isso. Então, percebe que aí, né, eu tinha o quê? 19 anos. Eu casei com meu primeiro marido com 21. E por eu ter, então, esta coisa com o sexo em si, essa raiva, esse ranço que eu tinha, os meus relacionamentos, eles eram muito complicados. Porque é óbvio, né? Porque tudo a gente atrai pra nossa própria cura. Então, a tendência também que eu tinha era de sempre arrumar relações onde os homens tinham fissura por sexo. Fissura. Então, todos os meus casamentos, eu casei 3 vezes, 2 vezes com a mesma pessoa. Era um tormento, entende? Porque eu não conseguia entregar pra eles aquilo que eles queriam de mim, na quantidade e na frequência que eles queriam de mim. E aí, o que acontece é que daí, amor, eu me sentia culpada.
Então, a partir da culpa que eu sentia, porque todos os traumas que eu tinha, eu não conseguia me entregar pro relacionamento e não sei o que lá, eu fui traída em todos os meus relacionamentos. E pra mim, aquilo era normal. Por quê? Porque eu era culpada. Eu não conseguia ser a mulher que eles esperavam que eu fosse. Eu não dava conta daquilo. Então eu me sentia culpada por eles terem que procurar mulheres na rua, porque eu não dava pra eles o que eles queriam. Interessante, né? Até que foi passando tantas coisas. Então minha vida sempre foi assim, dentro das relações, um sobe e desce, sabe? Um sobe e desce. Quando eu estava me relacionando com alguém, minha vida, ou essa pessoa tinha uma boa condição financeira e eu era sustentada por essa pessoa, ou eu ficava na merda. E a pessoa muito bem, porque daí eu me separava, a pessoa ficava bem. E não é que a pessoa tinha uma boa coisa financeira, porque quando eu conhecia era uma bosta, entendeu? E eu ficava com a pessoa crescia, evoluía, entende? E aí eu separava, porque eu não dava conta. Porque eu não era eu me desgastava, eu me perdia de mim. E eu não tinha nem essa consciência, eu só sabia que eu não era feliz. Que tinha uma coisa que me sufocava naquele negócio, entende? Aí passado um tempo, separei uma, separei duas e tal. E foi. E aí foi onde eu comecei a perceber que eu criava muito sozinha. Que eu era muito foda sozinha. Entende? E só recentemente eu comecei a ter a consciência de tudo isso. De que eu era uma curadora sexual. E que todas as vezes que eu estava num relacionamento, e pode ser um relacionamento rápido, de poucos dias, entende? De poucos dias. Ai, tô com coceira no nariz. De poucos dias. O suficiente, porque se essa pessoa, ela tiver um ímpeto de criação, sabe? E vem, e é nutrido por essa energia e sexual, a pessoa vai assim, ó, puf, cria. Entende? E a gente fica como? Oh my God. Até que então, agora, recentemente, eu comecei a fazer um trabalho então comigo de buscar a minha energia de volta em todos os lugares onde eu deixei a minha energia. Então eu tava buscando a minha energia de lugares que eu sei que eu estava aprisionada, de egrégoras, com pessoas e tal. Inclusive de todos os homens com os quais eu tinha me relacionado. Mas chegou um dia que eu estava estranha, sabe? Assim, eu acordei de madrugada, eu tava bem esquisita, uma energia estranha, e eu resolvi ir fazer então uma respiração xamânica, que eu chamo de respiração xamânica. E naquele momento que eu tava respirando, uma dessas pessoas com as quais eu me relacionei apareceu na minha frente. Na minha frente. E quando essa pessoa apareceu na minha frente, eu olhei e falei, ué, o que tu tá fazendo aqui? E naquele momento, então, começou a aparecer pra mim tudo que aquela pessoa tinha criado, tudo que tinha acontecido na vida daquela pessoa, de expansão mesmo, expansão financeira, expansão profissional, expansão de tudo, depois que eu tinha me relacionado com essa pessoa. E foi aí que a ficha começou a cair, mas não parou aí. Continuei respirando e num determinado momento eu fui projetada para uma vida passada. E nessa vida passada eu comecei a me ver como parecia castelos, entende? Mas não muito característico como castelo, mas parecia castelos, porque eu sei que aqueles homens que eu via, eles eram homens tipo reis, entende? Eles eram homens importantes, mas
era rei, mas nem todos eram reis. Mas era isso que permeava ali. E eu era uma mulher muito bonita. E esses homens me pegavam. Eles vinham para ter relação comigo, porque de certa forma eles queriam a minha energia. Eles queriam, eles sabiam. Então por isso que quando eu fiquei olhando aquilo, eu conectei aquilo com bruxa. Era como se eu fosse uma bruxa e eu tivesse uma energia, e eles queriam de mim essa energia. Era isso que eu sentia quando eu vi aquilo acontecendo. E aí apareceu pra mim que isso daí, eu cheguei a contar isso na live, mas eu não contei essa parte, né? Porque aparecia assim, conforme eu ia tendo relação com aqueles homens, né? Que eles me pegavam pra ter aquilo, eu ia envelhecendo. Aí eu via o meu rosto envelhecendo, eu ia ficando velha, enrugada, parecendo uma bruxa velha, entende? E foi a hora que eu vi que eu tive essa visão minha, tipo uma bruxa velha, que eu me dei conta que era a minha energia que eles sugavam. Era a minha energia. E ali eu comecei de novo a retomar a minha energia. Então eu comecei a puxar a minha energia desses homens que estavam aparecendo ali pra mim naquele momento. E cara, aí eu fui muito longe, entende? Eu fui tempos, espaços, dimensões, realidade, de tudo quanto é jeito. Eu comecei a trazer a minha energia de volta. Eu trouxe tanto essa energia sexual de volta, que aí a libido a partir disso aumentou muito, muito. E eu não cheguei a ter um orgasmo, não, mas eu fiquei com aquela energia o dia inteiro. Era uma energia muito forte sexual naquele dia. E tem muito mais coisas sobre isso que eu quero falar, mas aí eu não sei se eu vou publicar esse vídeo ou não, então deixa para um curso fechado. Então, naquele momento eu entendi o quanto retornou para mim, porque eu já sabia dessa coisa da curadora sexual, mas de verdade eu não tinha tanta clareza do que era isso, entende? Então, quando veio isso para mim à tona de novo, eu olhei para isso e falei, meu Deus, olha quantos lugares, sabe, a gente fica se fragmentando. Olha quantos lugares a gente deixa a nossa energia e deixa de criar, sabe, por medo, por culpa. Porque a minha coisa era culpa. Parecia que eu tinha que fazer aquilo. Eu era toda errada. Eu era a errada no rolê, entende? Eu sempre fui a errada porque eu era a traumatizada que não conseguia fazer sexo. Entende? Até que na minha última experiência de relacionamento, chegou um momento que eu olhei pra mim e eu já tava me vendo nesse lugar de novo, onde a minha energia de criação já tava indo pra merda. De novo. E eu olhei e eu percebi o quanto eu já não tinha mais brilho, o quanto eu já não tinha mais aquela alegria, entende? Eu olhei pra isso e falei, cara, essa relação não vai dar certo, e mais uma vez eu não vou conseguir. E eu entrei na culpa de novo, sabe? Eu vou me tratar, eu vou me cuidar, eu vou não sei o quê, como se eu fosse a doença, entende? Como se eu fosse a doença. Até que chegou um momento ali, cara, na cachoeira, aqui mesmo, entendeu? Eu olhei assim pra mim, porque eu ouvi um "você não sabe amar", sabe? Eu ouvi uma coisa dessa. E daí eu olhei assim pra tudo que eu sou, pra onde que a minha mente vai o tempo todo, pra todo o amor que eu dou, sabe? No meu trabalho, porque eu amo o meu trabalho, eu gozo no meu trabalho, entende? E todo o amor, o tesão e a alegria que eu sinto com o meu trabalho, de tudo que eu faço. E aí eu olhei e falei pra mim mesmo, falei assim, cara, como assim eu não sei amar? O que é amor? Sabe, o que é amor? Cara, eu olho, tudo que eu faço é por amor. Agora, porque
eu não suporto essa entrega sexual, porque isso acaba comigo e acaba com a minha energia. Eu não sei amar. Então, se for isso aí que é amor, eu realmente não sei não. Entende? Só que daí naquele momento eu decidi. E eu decidi e compreendi, falei pra mim mesma, sim, eu sei amar. E ainda busquei me convencer do seguinte: e se o meu amor for só tipo humanitário? Tipo, é só para todos assim, mas não de uma forma onde isso me aprisione dentro de relações, entende? Eu não preciso me relacionar com pessoas e ter tipo amorzinho ali, relação para amar. Não, eu amo todo mundo, de verdade amo, mas não para relação, entende? E eu olhei pra mim e falei, é isso, eu devo ser isso aí, entendeu? Ainda não é errado de mim, percebe? Ainda não é errado de mim, mas tentando de alguma forma me convencer daquilo. E como eu aprendi que pra gente criar a gente tem que seguir a alegria, e definitivamente eu já estava perdendo toda a minha alegria, eu mais uma vez encerrei um relacionamento. Dessa vez na amizade, né, na conversa. Na verdade, nunca meus relacionamentos acabaram assim na briga. Eu tenho amizade com todos eles. Todos. Interessante, né? E aí foi isso. E foi a partir do momento que eu finalizei este último relacionamento no qual eu estive, foi a hora que eu comecei a me descobrir. Foi a hora que eu comecei a me descobrir. Porque eu também disse pra mim assim, a partir de hoje, eu não me relaciono com mais nenhum homem que esteja ferido emocionalmente. Porque eu não dou conta mais disso. Isso sem saber de nada. Eu não dou conta mais disso. Porque é muito difícil pra mim. Porque eu olho pra mim hoje, eu me sinto uma mulher muito resolvida emocionalmente. Muito. Mas muito. Aliás, eu sempre fui de verdade. Eu nunca fui uma mulher pegajosa, eu nunca fui uma mulher que podava a liberdade do homem, eu nunca nada. Mas eu sempre tinha que lidar com esse tipo de coisa. E isso pra mim é extremamente desgastante. Entende? Desgastante. E uma série de outras coisas. Eu falei, cara, eu não escolho mais me relacionar com homens que estão, sabe, tipo, destruídos emocionalmente. Porque eu não dou conta mais disso. Eu já estou inteira em mim. Entende? E eu quero viver a minha completude, sabe? Era isso que eu falava pra mim. Não dá mais pra deixar pra trás aquilo tudo que eu sou, aquilo tudo que eu sei que sou e que posso ser e que posso criar, pra ficar curando homens que ainda estão cheios de medos, ainda estão cheios de inseguranças, ainda estão com o seu masculino ferido. Porque o que uma mulher com o feminino ferido arruma são homens com o masculino ferido, entendeu? E que fica procurando uma mãe. Ou você se torna tipo a guerreira, incansável guerreira. E eu passei por tudo isso. E aí, olha, como pode melhorar. Até que em uma vivência, né, onde eu comecei a trabalhar os meus animais de poder, puta contribuição gigante, eu me encontrei com a serpente como meu animal sombra. O animal sombra é aquele que está naquele lugar onde você nega, entende? Tudo que você nega em você. E quando apareceu a serpente, ela começou a conversar comigo e me falar tantas coisas. Tanto que hoje ela é minha amiga, entendeu? Eu chamo ela de Nádia, é uma Naja. Eu falo Nádia porque eu fico de olho, entende? Agora, quando eu percebo que eu tô criando qualquer processo de autossabotagem, eu sei que o que me autossabota são minhas sombras. Eu vou conversar com ela. Por que tu tá me autossabotando? O que tá acontecendo? O que eu tô fazendo?
entende? Porque a ideia é elevar esse animal, né? A ideia é abraçar essa sombra. E qual não é a minha maior sombra do que a sexualidade, a sensualidade, a energia do feminino, a potência do feminino? Eu sempre neguei isso porque eu tinha ranço por causa de todas essas coisas que eu contei pra vocês, que não é 1/3 de tudo que eu vivi na minha vida. Que terço? Entende? Então eu comecei a negar isso em mim profundamente. É o lugar onde você começa a se esconder. Você começa a esconder até a sua alegria. Você começa a esconder o teu corpo. Você engorda. Não foi o meu caso, mas estou falando que eu vejo nas outras mulheres também. Engorda, fica feia, se esconde por medo. Cara, quando eu contei isso lá na live, e aí a menina escreveu lá, eu falo menina, gente, porque eu não lembro o nome da pessoa, depois eu vou olhar pra honrar essa pessoa. Ela escreveu lá: você era uma sacerdotisa. Meu, a hora que eu vi aquilo, não no meio da live, depois que eu tava assistindo a live pra ler os comentários, ela falou isso, aquela palavra sacerdotisa parece que veio assim, fez um zoom na minha cara e voltou assim, sabe? Eu já sei como é que é isso. Eu reconheço muitas coisas dessa forma, a coisa brilha pra mim assim. Eu falei, tem coisa aqui. Aí eu fui procurar sobre isso. E quando eu comecei a ver os vídeos da moça lá falando sobre as sacerdotisas lá de Ísis, do templo de Ísis, só que amadas, isso vai muito além pra mim. Vai muito além do templo de Ísis, porque eu comecei a partir disso a resgatar memórias, e aí vem pra mim até do tempo de Atlântida, e vem pra mim também muito a energia das Amazonas, que eram aquelas mulheres guerreiras, entende? Também sacerdotisas. Vem muito pra mim a energia indígena, eu não sei, cara, eu não consigo nem explicar isso. Percebe como eu vou chegando naquele lugar que eu não consigo mais ter palavras, porque é uns acessos muito loucos assim. Mas eu reconheço isso ainda agora naquela coisa, né? Quantas vezes nós fomos queimadas em fogueiras? Quantas vezes nós fomos abusadas porque os homens queriam o nosso poder? Entende? Qual que é o poder de uma mulher, cara? Nós somos, sim, muito poderosas, extremamente intuitivas, mágicas, bruxas. Mas veja, uma mulher com o masculino e o feminino curado, meu, a gente é muito potente. Eu olho isso hoje, eu não sei nem se faz sentido, mas eu olho, por exemplo, aquelas sacerdotisas do templo de Ísis, certo? Me parece aquelas mulheres que nem tinha aquelas que... Isso toda a história que eu tava ouvindo lá, né? Que cuidava ali do serpentário é a Kelly, entendeu? A cara era eu que cuidava daquelas cobras lá. Tava naquele rolê, eu me vejo naquele lugar, eu me vi naquele lugar. Mas tinha aquelas que eram tipo mães, assim, tipo, elas cuidavam das crianças e tal, aquela coisa. Eu vejo mulheres, amigas minhas que falam, ai, tu era dessas, amada, tu era que cuidava das crianças, que dava luz às novas sacerdotisas e tal. Mas quando eu olho para as Amazonas, cara, o que eram aquelas mulheres guerreiras? Eu super me identifico com as Amazonas, mas super, super. Então você percebe o arquétipo da leveza, né? Aquelas que faziam as danças lá pra lua,
lua, as magias, os oráculos, entende? Tipo, os homens iam consultar essas mulheres porque elas tinham essa conexão direta, essa abertura com o espiritual, entende? E então, toda essa energia que a gente tem, mas também a força da guerreira. E eu olho as Amazonas. Mas onde foi que a gente se perdeu? Quando esses homens começaram a olhar para nós e falar: isso é bruxaria. Nós vamos provar que o que essas mulheres fazem nada mais é do que se... tipo assim, eu tava assistindo um filme esse tempo atrás aí, que tipo... as pessoas morriam e eles falavam que eram as bruxas que tinham colocado um feitiço, por exemplo. E aí um médico lá começou a provar que não, não morreu porque a bruxa colocou um feitiço, morreu porque tava com X doença, entende? Então vamos provar que não tem nada disso. Então era tipo os homens bonzinhos que estavam protegendo as bruxas, mas na verdade o que eles estavam fazendo também era trazer aquela coisa da ciência, onde todo aquele nosso saber, entende? Das ervas, da magia, da conexão, tudo aquilo começou a ser destruído então a partir da ciência. E todos aqueles que ainda não acreditavam na ciência, mas que via os poderes das bruxas como maléfico, porque eles tinham medo, entende? Porque como que elas conseguem fazer essas coisas e a gente não? Então a gente precisa temer, porque elas são muito poderosas. E aí começou a atacar a gente na fogueira e começou a queimar e começou a fazer um monte de coisa. Então quantas coisas nós temos nas nossas memórias celular, no nosso DNA, que hoje quando nós começamos a colocar a nossa potência, nós simplesmente temos medo, porque parece que tem alguma coisa logo ali na esquina que vai acabar com a gente, que vai matar a gente, entende, meus amores? Então isso acabou, isso não existe mais, sabe? Gaia está chamando por nós. Está na hora de curar esse feminino tão ferido, tão machucado, e trazer de volta toda a nossa potência de criação, mas também com o nosso masculino curado, porque quando eu olhava para esse negócio de curar feminino, de verdade, isso não me atraía de forma alguma. Porque pra mim, esse negócio de curar feminino, ficar ali dançando e aquelas coisas todas que eu ficava vendo ali, entende? Aquilo pra mim era uma puta de uma perda de tempo, você tá entendendo? Porque, tipo assim, cara, esse negócio de mulherzinha não é pra mim. Era essa a concepção que eu tinha. Esse negócio de mulherzinha não é pra mim. Eu sou guerreira, eu gosto de ir lá fazer e acontecer. E eu tenho essa energia muito forte em mim. Isso é visível, você pode olhar pra mim, você vê e percebe nas minhas ações, em tudo que faço, dessa guerreira, entende? Chegou um tempo que eu neguei a guerreira também. Mas e aí? Eu não queria nada dessa coisa de feminino, porque eu achava que eu perderia aquilo que eu tinha de mais potente em mim, que era essa energia de avanço, entende? De fazer, de ir lá e acontecer. E há 2 dias atrás, pela primeira vez, eu olhei para isso e senti uma paz tão profunda que há muito tempo eu não sentia. Uma sensação de relaxamento e de descanso. Que foi quando eu disse, cara, eu até chorei e vou chorar de novo. Eu posso descansar no meu feminino. Eu posso confiar no meu saber. Eu posso confiar na minha magia. Eu sou mágica. Eu posso descansar. E no momento que eu precisar da energia da guerreira, ela também está aqui, porque eu também posso lutar. Eu também posso agir, eu também posso avançar. Então vem sempre pra mim 2 imagens, entende? As meninas lá
as sacerdotisas do templo de Ísis e as amazonas. 2 femininos extremamente curados. Sei lá, cara, nem sei se eu tô falando besteira, porque eu vou estudar sobre isso agora, entendeu? Mas é o que eu sinto enquanto energia quando eu olho pra isso, sabe? A minha Uni, ó, meu unicórnio, balançando aqui. Ai, amores, eu não sei se você vai assistir esse vídeo. Eu só sei que eu já desci a serra toda, agora eu tô entrando na cidade, não vai dar bom continuar gravando o vídeo. Então, se você sentiu o chamado e se parte da minha história tocou você, e se você se sentir pronta e preparada para acessar agora os seus registros akáshicos, trazer de volta, na verdade, curar essas memórias de dor e integrar o teu feminino sagrado e o teu masculino sagrado, para que você comece agora um caminho para encontrar a sua chama gêmea, também integrada no masculino e no feminino, para que você tenha de verdade um relacionamento grandioso, porque eu sei que é assim que eu vou criar um relacionamento, me curando. A partir da minha cura, eu vou ser capaz de encontrar a minha contraparte curada. A minha contraparte curada. É isso. Então, meu amor, se tudo isso faz sentido pra você, bora comigo pra imersão, o retorno da sacerdotisa, a dança da serpente. Vamos falar sobre curadoras sexuais, relações tóxicas, como nos paramos por conta de tudo isso. Mas não só falar, mas trabalhar energeticamente para curar, para curar. Então eu espero você lá, se tudo isso fez sentido para você. Se você ver esse vídeo. Agora tchau, meus amores, senão eu vou tomar uma multa daqui a pouco. Beijo.